Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos considerar um texto bastante conhecido, versículos 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 dizem o seguinte: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui na Tua casa, te cultuando, ouvindo a Tua voz agora, ó Pai. Peço, ó Deus, que apesar de mim, apesar das minhas debilidades e fraquezas, que a Tua palavra fale, Senhor, ao coração dos meus irmãos. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Bem, como você se sentiria se amanhã pela manhã, segunda-feira, recebesse um convite para passar 15 dias com tudo pago na Disney? Ou um convite para passar um mês com tudo pago viajando pela Europa? Como você se sentiria se amanhã, ao acordar, você recebesse um convite para trabalhar no emprego dos seus sonhos? Como se sentiria se recebesse um convite para passar o dia com aquele astro da música, do esporte que você tanto gosta? Há um filme famoso nos anos 2000 chamado Diário da Princesa, alguns aqui conhecem, que conta uma história muito interessante. O enredo do filme gira em torno de Mia, uma adolescente tímida e desajeitada que mora em São Francisco com sua mãe. Um dia, a vida da garota muda completamente quando ela descobre que é herdeira do trono de um pequeno país europeu chamado Genóvia. A avó de Mia, a rainha Clarice, visita a moça e revela a sua verdadeira identidade. Ela explica que Mia precisa aprender a se comportar como uma princesa e se preparar para governar aquele país. Inicialmente relutante, a jovem acaba aceitando a responsabilidade e o convite, e então começa a sua jornada de transformação, passando da jovem tímida do subúrbio para uma princesa da família real de Genóvia. Que convite maravilhoso, não é mesmo? É o sonho de muitos de nós, acordar pela manhã e receber um convite para ser herdeiro de uma família muito rica. Porém, a Bíblia, como palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente, traz aos homens um convite muito melhor e superior a todos esses que eu exemplifiquei acima. Inclusive o que é narrado na história da jovem Mia. Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, ao vir ao mundo e olhar para as multidões sobrecarregadas que o seguiam, faz o melhor convite que qualquer pessoa poderia receber. Ele nos convida a receber algo que sempre estamos procurando, mas infelizmente procuramos em locais errados. Ele nos convida a ter alívio para a nossa alma. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Então, indo para o nosso texto, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar, eu chamei de o glorioso convite. Está lá no versículo 28. Vamos ler novamente apenas o versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Olhando para o contexto de nossa passagem, mais especificamente no início do capítulo 11, vemos que Jesus, após chamar, instruir e enviar seus 12 discípulos, começa então a pregar em Cafarnaum e nas cidades vizinhas. Durante esse período, João Batista, que estava preso, ouve falar das obras e milagres que estavam sendo realizados por Jesus. E por isso, envia os seus discípulos a perguntarem àquele homem se ele era aquele que estava por vir ou deveriam esperar outra pessoa. Mateus 11:3. Ou seja, João Batista, ao ouvir sobre tudo aquilo que estava sendo feito por Jesus, indaga se ele é ou não é o Messias. A resposta de Jesus a isso é que os discípulos de João deveriam ir e anunciar ao seu mestre o que estavam vendo e ouvindo: coxos andando, cegos enxergando, leprosos purificados e o evangelho sendo pregado a todos os homens. Ao dizer isso, Jesus aplica a si mesmo a profecia descrita em Isaías capítulo 61, versículo 1, que fala justamente sobre o Messias. Então, após os discípulos de João partirem, Jesus começa a falar às multidões em favor daquele homem. Porque, mesmo demonstrando dúvida com relação a Jesus, não há mudança no fato que o próprio João Batista é aquele sobre quem o profeta Malaquias escreveu, em Malaquias 3:1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Jesus demonstra a importância de João Batista ao povo, ao ponto de dizer que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista. Mateus 11:11. Então, diante de tudo isso, Jesus critica aquele povo e os compara a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Mateus 11:16 e 17. O que Jesus está querendo demonstrar ali é que os judeus, mais especificamente o partido dos fariseus e os seus seguidores, nunca estavam satisfeitos. Deus enviou João Batista pregando o arrependimento, a fim de preparar o caminho para a chegada de Cristo, e os judeus disseram: ele tem demônio. Deus enviou Jesus pregando o evangelho, e os judeus disseram: ele é glutão, bebedor de vinho e amigo de pecadores. Voltando-se então para as cidades nas quais havia feito muitos milagres, Jesus começa a repreendê-las pelo fato de não terem crido nele. Mateus 11:20. Ao ponto de afirmar que haverá menos rigor para Tiro, Sidom e Gomorra no dia do juízo do que para as cidades que tinham visto os seus milagres, ouvido a sua pregação e não crido. Imagine, as mais degradadas cidades do mundo estarão em situação mais confortável no dia do juízo do que aqueles que se recusaram a se arrepender e crer no Evangelho de Cristo. E é nesse contexto de embate e juízo que o nosso texto se encontra. Na continuação do texto aí em Mateus 11, vemos que naquele tempo, Mateus 11:25, Jesus exclamou uma adoração sincera ao Pai. E nessa exclamação aprendemos algo muito importante: o homem não descobre Deus, e sim Deus se revela Ele mesmo àqueles que confiam nele. E essa revelação do próprio Deus é realizada por meio de Jesus, o Filho,
Porque como diz Mateus 11:27, Jesus falando, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Analisando todo esse contexto e tendo em mente que Jesus tem toda a autoridade, todo o poder e que conhece o Pai plena e perfeitamente, vemos que Ele, Jesus, nos faz o mais glorioso convite de todos. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Filho tem, conhece e agora também oferece e dá tudo aquilo de que necessitam os que se acham cansados e sobrecarregados. Mas em primeiro lugar, o que significa ir até Jesus? João capítulo 6, versículo 35, se você quiser me acompanhar, João capítulo 6, versículo 35, lança luz sobre essa questão. Lá está escrito, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. À luz dessa passagem, ir até Jesus significa crer nele. E essa fé não é um mero conhecimento intelectual, teórico, sobre quem Jesus é, sobre o que ele fez, mas a confiança em sua pessoa e em sua obra. Confiança que Jesus Cristo morreu pelos pecados do seu povo, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à destra de Deus. Em segundo lugar, quem são os cansados e sobrecarregados? No contexto, a referência é a todos aqueles que se acham oprimidos pelo pesado fardo de regras e regulamentos postos sobre os seus ombros pelos escribas e fariseus. Como se uma pessoa só pudesse ser salva quando em sua vida, ou melhor dizendo, a obediência a todas essas tradições excedesse os seus atos de desobediência. Ou seja, se as suas boas obras excedessem os seus atos de desobediência. John MacArthur diz, ao comentar esse texto, que essas pessoas aqui são aquelas que estão sobrecarregadas pela sua própria falência espiritual e pelo peso de tentar salvar a si mesmos por meio do cumprimento da lei. Resumindo, a pessoa cansada e sobrecarregada é aquela que está carregando não somente o fardo do seu pecado, que já é pesado demais, mas tenta inutilmente salvar a si mesmo por meio de qualquer obra que ele possa pensar. A todos os que estão assim e que aceitam o convite de Jesus, ele promete: eu lhes darei descanso. Essa doce promessa de alívio não se expressa somente no sentido negativo. A ausência de incerteza, a ausência de temor, de ansiedade, de desespero e tentativas vãs de se salvar, mas se expressa também no sentido positivo. Ter paz durante as tribulações, ter paz com Deus, depender do Senhor e certeza da salvação. Note que ao dizer o que está dizendo, Jesus está deixando claro a todos que ninguém precisa ter medo algum de que suas forças e capacidades serão insuficientes para conquistar esse descanso. Ele não precisa ser conquistado. Nós, seres humanos, falhos, não podemos contribuir em nada para ele. Esse descanso, esse alívio que Jesus promete é uma dádiva,
é um presente, não é obra humana, mas é um ato de Deus, que o ser humano, ele é um ato de Deus que dá ao ser humano esse ato tão glorioso. É pura graça, meu querido. Aquele que vai até o Senhor Jesus e dele recebe descanso, é aquele que confia totalmente nos méritos de Cristo e não em si próprio. E os que fazem isso se enquadram naquilo que o salmista diz, no Salmo 125, verso 1. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Voltando então aqui para o nosso texto, podemos aprender algumas lições importantes com ele. Primeira lição: a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Enquanto os versículos imediatamente anteriores, versículo 25 até o versículo 27, demonstram a soberania de Deus, elegendo com base na sua soberana vontade, aqueles a quem iria se revelar e salvar, por meio de Jesus Cristo. Agora, no nosso texto, vemos o aspecto da responsabilidade humana, em responder ao convite que o Senhor faz. Ao mesmo tempo que é verdade que quem conhece o Pai é somente o Filho e aqueles a quem Ele quer revelar, é verdade também que o chamado do Evangelho, esse chamado geral, o convite a negar a si mesmo e depender somente de Jesus, é feito a todos os homens. E aqueles que responderem positivamente a esse convite, e apenas esses, receberão descanso do Senhor. Portanto, mesmo a obra da salvação, sendo uma ação única e exclusivamente de Deus, que regenera o coração daqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, os capacitando a crer e a responder positivamente ao chamado do Evangelho, ainda assim está sobre o crente a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. E ao incrédulo, aquele que ouve essa pregação, está sobre ele a responsabilidade de aceitar esse convite para que seja salvo. Assim, o convite do qual acabamos de falar é dirigido a todos os homens e mulheres, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os níveis sociais. É dirigido ao rico e ao pobre, ao doutor e ao analfabeto, aos homens e às mulheres, aos ateus e aos religiosos. Esse convite é dirigido a você, hoje, aqui nesse lugar. Jesus está pronto para aliviar a sua bagagem. Ele está pronto para perdoar os seus pecados. Ele está pronto para dar a você um novo coração, uma nova vida, um novo futuro. Jesus lhe convida hoje, na condição que você está, a vir até Ele. Venha a Cristo, mesmo cansado e sobrecarregado. Dependa somente dEle, pois é Ele mesmo quem vai dar a você descanso. Segunda aplicação desse texto, o convite de Jesus é para um relacionamento pessoal com Ele. A salvação não é uma relação com uma instituição. Jesus não nos convida para ir a determinada igreja, a determinadas obras, a caridade, a penitência, ao sacrifício. Ele convida a vir até Ele. É um convite a ter um relacionamento pessoal com a sua pessoa e ser seu discípulo. Só Jesus satisfaz a nossa alma. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. Nunca esqueça que atos religiosos
não podem salvar você. A sua igreja não pode salvar você. A sua doutrina não pode salvar você. As suas boas obras não podem salvar você. Maria não pode salvar você. Pedro não pode salvar você. Paulo não pode salvar você. Somente Jesus Cristo pode salvar todo e qualquer homem que se achega a Ele. Entenda, algumas dessas coisas são boas e contribuem muito para a nossa vida cristã. Uma boa teologia, uma boa igreja, boas obras que glorifiquem ao Pai. Entretanto, Jesus é o único que pode resolver o seu problema com o pecado. Jesus é o único que pode pagar o preço que você e ninguém consegue. Só Jesus pode dar sentido à minha e à tua vida e nos dá também a vida eterna. Terceira aplicação, o convite de Jesus é somente para aqueles que têm consciência de suas necessidades. O convite da salvação não é oferecido àqueles que se julgam bons, justos, merecedores. É endereçado aos que têm consciência das suas necessidades. É endereçado aos pecadores, aos injustos, aos que gemem debaixo do fardo do pecado, aos que sofrem pelo peso da sua culpa, aos que choram por suas mazelas. Afinal, Jesus mesmo ensinou que quem precisa de ajuda não são os que têm saúde, mas sim os doentes, Mateus 9:12. Desse modo, o convite de Jesus é dirigido aos que se sentem cansados de seus pecados, cansados de lutar sozinho para vencer suas fraquezas, cansados de tentar fazer o melhor para Deus e fracassar, cansados de viver cedendo às suas tentações. É aqueles que estão tristes e sem amparo. Jesus chama essas pessoas que desejam ter liberdade do seu pecado a virem até Ele e viverem uma vida que agrada a Deus. Porventura você está nessa situação hoje? Você se sente dessa forma? Sobrecarregado? Cansado de falhar? De afrontar esse Deus tão maravilhoso? Então, esse convite é para você esta noite. O segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de o glorioso mestre. Vimos o glorioso convite, vamos ver agora o glorioso mestre, versículos 29 e 30. Acompanhe comigo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto no versículo anterior vimos bastante sobre o convite que é feito, agora, na continuação do texto, veremos mais sobre a pessoa que faz o convite, o próprio Mestre Jesus. Note que no versículo 29 estão presentes dois verbos na forma imperativa, ou seja, dois comandos que o Senhor dá a todos aqueles que estão se aproximando dele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. É importante dizer desde já que ambos os comandos partem do mesmo pressuposto e visam um propósito em comum. O pressuposto é que aquele que recebe o convite do Senhor, que aceita esse convite e que vai até Ele, entra em um relacionamento pessoal com Jesus. Isso significa dizer que a pessoa que aceita o convite, a partir daquele momento, se torna um discípulo do Senhor e agora deve ouvir as ordens do Mestre e buscar praticá-las no seu dia a dia. Deve amar o que ele ama, a santidade, e odiar aquilo que ele odeia, o pecado. Já o propósito comum entre esses dois comandos é que ambos visam tornar o discípulo
mais parecido com o seu mestre. Colocando de outra forma, Jesus não está somente oferecendo descanso, mas também o privilégio de sermos os seus discípulos. E caso haja resposta positiva, Ele mesmo irá nos mostrar e nos capacitar a como ser mais parecidos com Ele. Dito isso, jugo, a palavra jugo aqui no nosso versículo, é aquela ferramenta utilizada pelos agricultores, que junta dois animais iguais pelo pescoço, geralmente bois, para que possam juntos trabalhar e arar o solo para a plantação. Talvez muitos saibam disso. Entretanto, na literatura judaica, um jugo representa, metaforicamente falando, a soma total de todas as obrigações que, segundo o ensino dos rabinos, uma pessoa deve assumir. Assim, os fariseus falavam da lei judaica, com os seus inúmeros acréscimos à lei de Deus, como um jugo. E embora falassem desse jugo com alegria, haviam feito um fardo e colocado o povo para carregar este fardo. Jesus, ao condenar a hipocrisia desses homens, fala exatamente sobre isso. Olha Mateus capítulo 23, passe aí algumas páginas, Mateus capítulo 23, versículo 1 a 4, Jesus condenando a hipocrisia dos fariseus. Mateus 23, 1 a 4, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E por que esses homens faziam tudo isso? A resposta está logo em seguida no versículo 5. Para serem vistos pelos homens, receberem glória de outras pessoas. Voltando para o nosso texto, ao dizer que aqueles que vêm a Ele devem tomar o seu jugo, Jesus ensina que enquanto os fariseus oferecem jugos pesados e até mesmo impossíveis de se carregar, se salvar pelo cumprimento de normas e regras, por exemplo, Jesus oferece um jugo suave, leve, salvação pela graça. Por isso, ao invés de tentarmos inutilmente nos salvar por meio de atitudes e obras, devemos nos submeter à autoridade de Jesus e depender da sua graça para sermos salvos. Juntamente com esse comando de depender do Senhor e nos submetermos à sua vontade, ao comando de aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Ao comandar que devemos aprender com Ele, Jesus nos mostra qual deve ser o caráter daqueles que desejam ser os seus discípulos. Ser um discípulo de Cristo requer que sejamos mansos e humildes como o nosso Mestre é. Ser manso e humilde, basicamente, é viver uma vida tranquila, que encontra refúgio no Senhor, que não se desespera, mas entrega a Ele todo o seu caminho. É se preocupar com os interesses de Deus e com os dos próximos, e não com os meus apenas. Jesus nos chama não apenas para a salvação, mas também para o discipulado. Ele nos chama não para aprendermos meras regras, mas para aprendermos com a sua própria vida e exemplo. Os seus mandamentos não são como as leis opressoras do legalismo dos fariseus, mas são suaves e leves, como ele mesmo diz. A sua palavra é melhor do que o ouro e mais saborosa do que o mel. Não é o que o salmista diz no Salmo 119, verso 103?
como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para minha boca. Portanto, o resultado de tomar o jugo de Cristo e de tornar-se seu discípulo é encontrar, obter descanso para a nossa alma. Então, note o paralelo. No versículo 28, Jesus falando, eu lhes darei descanso. E agora no versículo 29, vocês acharão, obterão descanso. Entendemos com isso que os homens jamais obterão, a menos que Cristo lhes dê. Jamais descobrirão algo ou alguma coisa, se não for dada a eles a conhecer. O descanso, portanto, é e vem do Senhor. E Ele dá a conhecer esse descanso àqueles que se unem a Ele nessa relação de discipulado e submissão. Aplicando esse texto à nossa vida, da mesma forma que o Senhor Jesus comandou aquela multidão que recebeu o seu convite, recebendo o seu convite ao descanso, convidou eles a tomar o seu jugo e aprender dele. Ele faz o mesmo convite, o mesmo comando esta noite. Assim como o Senhor chamou aquelas pessoas a tomarem o seu jugo, Ele chama a cada um de nós a fazer o mesmo. Vale acrescentar aqui que a figura do jugo também remete à submissão. Lembre-se, todo homem é escravo de alguma coisa. Ou você está debaixo do jugo de Cristo, ou estará debaixo do jugo do pecado. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo, vive em liberdade. O jugo do pecado mata, o jugo de Cristo dá vida e vida em abundância. Desse modo, eu deixo a pergunta para você. Você tem se submetido à autoridade do Senhor? Tem conseguido vencer os seus pecados? Ou melhor, tem desejado vencer os seus pecados? Ou o pecado ainda lhe domina? Você é escravo dele? Somado a esse comando, você e eu somos chamados a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Somos chamados a viver uma vida que reconhece que o Senhor tem autoridade máxima sobre a nossa vida. Que Ele é quem deve governar o nosso viver e nos mostrar qual decisão tomamos. Diferente do que o mundo aí fora fala sobre como uma pessoa deve ser independente, autossuficiente, orgulhosa e etc. A palavra de Deus deixa claro que aquele que segue a Cristo deve ser humilde, tranquilo, gentil, amável e dependente do Senhor. Em todas as áreas da sua vida deve buscar ser assim. Na faculdade, no trabalho, no colégio, na sua família. Por isso, devemos refletir no seguinte: se eu digo que eu sou servo do Senhor, se eu digo que eu sou discípulo de Cristo, ou ainda, se eu digo que sou cristão, eu tenho me parecido com o meu mestre? Tenho amado a santidade, amado fazer a vontade do Senhor? Eu tenho odiado o pecado e tudo aquilo que agrada a Deus, desagrada a Deus? Ou será que eu tenho vivido uma vida em que o meu eu, a minha vontade, os meus desejos, a minha satisfação, isso que importa? Como será que eu estou vivendo? Viver obedecendo aos comandos de Jesus tem somente um resultado possível: achar, receber descanso para nossa alma. Ao mesmo tempo, o contrário também é verdade. Estar longe de Jesus, não ser seu discípulo, é viver sobrecarregado com o fardo do pecado e tentar, dia após dia, inutilmente, se salvar e tentar encontrar uma paz
impossível de ser encontrada longe do Senhor. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir o que foi dito aqui nesta noite, reafirmando que o Senhor Jesus, tendo toda a autoridade e poder, em sua infinita graça, em seu infinito amor, nos convida a nos achegarmos a Ele e a recebermos descanso para nossas almas e sermos seus discípulos. Se você que está aqui nessa noite se sente sobrecarregado com o fardo do pecado, se sente sufocado, sem esperança, cansado de viver preso a atitudes e pensamentos que você sabe muito bem que desagradam a Deus, o convite de Jesus é para você nesta noite. Somente Ele pode resolver o teu problema com o pecado. Somente Ele pode revelar ao Pai a quem você precisa conhecer. Não perca seu tempo. Confie no Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos teus pecados. Nas palavras dele, venha a Ele. Toma o jugo dele e aprenda dele. E então você encontrará descanso e o perdão que você precisa. Em nome dele, amém. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai. O meu pedido, Senhor, é que Tu aplique esta palavra ao coração de cada um de nós que está aqui nesta noite, Senhor. A começar em mim, ó Pai, me ajuda a viver uma vida, Pai, de, Senhor, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e Te seguir diariamente, ó Pai. Me ajuda a receber o Teu convite dia a dia, Senhor, a abrir mão do meu eu, dos meus planos e depender da Tua graça na minha vida. Que o Senhor fale aos corações daqueles que não Te conhecem, ó Pai, e que a Tua salvação alcance aqueles que estão perdidos. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém.